Boa noite a todos. Gente, então essa questão aqui do homem de bem, o Kardec ele fez uma lista daquelas virtudes que adornariam o quê? Um homem de bem. Como deveria ser um homem de bem? Então o que a gente vê é o seguinte, que na atualidade as pessoas que fazem exatamente o contrário que está aqui nessa lista de Kardec, que é perdoar, que é a pessoa fazer o bem, essas pessoas acabam o quê, gente? Adoecendo. Porque o que a gente vê hoje em dia, as pessoas doentes, elas estão carregadas de mágoa, de rancor, ruminando o passado, pensando em coisas que aconteceram com ela lá no passado. E é claro que a gente aqui tem que dar um desconto para as pessoas que têm um problema, um transtorno mental, que já nasce com esse transtorno, já tem um problema neurofisiológico, são exceções. Mas muitas pessoas adquirem problemas de transtorno mentais, ansiedade, depressão, graças a essas atitudes que elas não observam, essas virtudes que elas não observam, que o Kardec aqui recomendou muito bem. Que a pessoa perdoar, que a pessoa fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a si próprio, é a pessoa combater o orgulho, combater o egoísmo, combater a tola vaidade. Porque você vê, a pessoa que faz exatamente o contrário, que é orgulhosa, que é egoísta, é vaidosa demais, está sempre quebrando a cara. E está sempre doente, porque está cheio de mágoa, cheio de raiva dos outros, só reclamando da vida. É a pessoa que a palavra gratidão nunca entra na boca. A pessoa não sabe falar uma palavra de gratidão, é só de reclamação. Reclama de pai, reclama de irmão, reclama do patrão. Então essas pessoas sofrem mais, ficam doentes, tá? Então, como a Wanda aqui, ela falou muito bem essa questão do DNA de Deus, e tem um livro que eu li faz tempo, que chama O Código de Deus, que é do Greg Braden, que é um físico quântico norte-americano e escritor. E ele escreve nesse livro, O Código de Deus, ele fala exatamente isso, tentando mostrar pela ciência que nós temos realmente o DNA de Deus. Quer dizer, nós temos a essência divina dentro de nós. Aí a pessoa fala assim, mas de onde que esse sujeito tirou isso? Gente, está no Evangelho. Lá no Evangelho, no capítulo, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, o Cristo fala para João e João anota. O Cristo fala o seguinte, eu e o Pai somos um. Olha bem, o Cristo falou, eu e o Pai somos um. Quer dizer, mostrando que Ele, Deus, tem o quê? A essência divina. E se a gente, por exemplo, for seguir essa listagem aqui que o Kardec fez, à risca, nós vamos estar a caminho de quê, gente? Da perfeição. Porque ser um homem de bem é só um caminho que a gente está caminhando para chegar à nossa perfeição. Relativa, é claro. Então, quer dizer, essa necessidade que o homem tem, de forma intrínseca, lá dentro dele, é a necessidade de ser bom. Porque a pessoa que não consegue fazer o bem é uma pessoa que perde o sentido na vida. Se você não consegue fazer o bem, não consegue fazer uma caridade, você sofre com isso. Você passa a vida em branco. A vida ela vai perdendo colorido. A pessoa começa a ver a vida em preto e branco, sem sentido. Por quê? Porque não quer fazer o bem para ninguém. A pessoa passa a vida achando que ser feliz é o quê? É acumular bens materiais. E na verdade não é isso. Você pode até ter bens materiais para a sua subsistência, para a sua tranquilidade na velhice, mas não precisa fazer daquilo um objetivo único da sua vida de adquirir bens, para mostrar que é melhor do que o outro, para mostrar que tem mais capacidade. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado com essas coisas. Por isso que é importante, gente, a gente fazer a leitura do Evangelho todo dia. Naquilo que eu sempre falo, que é um mini culto do Evangelho no lar. Você pegar ali e fazer a leitura do Evangelho. Entendeu? Quer dizer, percorrer as páginas da obra de Kardec, pelo menos uma página por dia. Seja ou do Livro dos Espíritos, ou do livro Evangelho.
são os mais importantes. Então, quer dizer, a gente tem que estar buscando sempre o quê? Melhorar. Melhorar. Cada dia melhor do que o outro. E procurar lembrar dessa regra de ouro, gente. Que todo homem de bem tem na ponta da língua. Qual é? A regra de ouro é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Quer dizer, se a gente seguisse por essa pequena regra, a gente já ia conseguir muita coisa na vida. A gente ia caminhar numa estrada evolutiva muito mais rápido. Ah, mas para evoluir a gente tem que sofrer. Bom, tem que sofrer quem é cabeça dura. Mas se a pessoa for inteligente, ela vai o quê? Querer fazer o bem. Lembrando lá do Pedro, né, que fala que o bem, a caridade, cobram uma multidão de pecados. Se tem esses caminhos para a gente, então a gente tem que buscar. E não é ficar esperando a vida passar, as coisas virem, o determinismo da vida acontecer. Porque isso aí tem tudo um custo, que é o sofrimento da pessoa. Tá certo? Então vamos procurar o quê? Procurar fazer o bem e lembrar que a nossa tendência íntima é fazer o bem, é ser bom. Nós fomos criados por Deus, gente, para ser bom. Isso que nós estamos passando, esse período de provas e expiações, isso é só um detalhe na nossa caminhada, na nossa jornada rumo à evolução e à perfeição espiritual. Então a gente tem que procurar o quê? Aproveitar cada existência para abreviar isso. E não ficar o quê? Aumentando mais o problema. Fazendo besteira, você está entendendo? Cometendo erros que poderiam ser evitados. E a gente sempre fala que um dos maiores laboratórios para a nossa evolução espiritual está pertinho da gente. Sabe onde é que é? É a própria família. Não tem laboratório maior do que esse, a família, gente. É a gente aprender a conviver com o pai, com irmãos, com tios, com cunhados, com sogra, com genro. Aí. Então, quer dizer, a gente tem que aprender a trabalhar ali naquela constelação da nossa família, aquela coisa ali, ó, que a gente está ali todo dia, que é o nosso arroz com feijão, e que muitas vezes a gente não consegue nem passar por esse degrau. Porque muitas vezes as pessoas criam uma complicação tão grande que as pessoas têm que procurar se afastar de nós. Ou a gente se afasta dos outros. Tá certo? Então vamos lembrar disso e lembrar que ser um homem de bem, como diz a Wanda, está dentro do nosso DNA. Quer dizer, está dentro da nossa essência essa bondade. Por quê? Porque como diz o Cristo, ele dizia que era um com Deus. E ele dizia também, gente, que tudo que ele fez, nós também poderíamos fazer e muito mais. Olha só, a humildade do Cristo. Falando que nós poderíamos fazer o que ele fez. E realmente essa é a verdade. Tá? Porque um dia nós vamos chegar num grau de evolução tal que nós vamos ser como Cristo é, responsável por um mundo também. Por que não? Tá certo? Ou vocês acham que o Cristo já nasceu como Cristo? Claro que não. Ele passou por todos os graus, por todos os caminhos, por todas as pedras, e foi o quê? Construindo a vida dele até chegar ao ponto que ele é hoje. Tá? Então o que eu queria falar, só isso mesmo. Agradeço.